Olá, que bom ter você por aqui. Que bacana, né? Receber aluguel todos os meses sem precisar ter imóvel e sem precisar se estressar como o senhor Barriga lá do Chaves ficava se estressando para receber aluguel. Eu preparei uma aula especial para falar sobre fundos imobiliários, onde eu vou trazer os conceitos teóricos. Depois, na segunda aula, nós vamos fazer os exercícios práticos, vamos partir para a prática. Mas não podemos iniciar a compra nem a análise dos fundos imobiliários sem você entender o conceito por trás. Mas eu prometo que vai ser rapidinho, muito objetivo e uma aula bem interessante e construtiva. Então vamos lá, algumas dicas muito importantes antes da gente começar. O vídeo tem menos de 15 minutos, então, pelos próximos 15 minutos, por favor, evite interrupções ao máximo que você puder. Também separe papel e caneta para fazer as suas anotações enquanto você ouve a explicação. Provavelmente alguns conceitos novos serão trazidos para você e é muito importante que você anote. Preparado? Vamos começar? Então vamos embora! Eu quero te trazer aqui conceitos pelos quais você e eu investimos em fundos imobiliários. Então, antes de qualquer coisa, você precisa entender o seguinte: qual é o seu custo de vida ideal? O custo de vida é o seguinte: você precisa pagar a escola das crianças, pagar o condomínio, pagar aluguel, de repente pagar financiamento da casa, luz, água, telefone, internet, supermercado. Tudo isso que você precisa pagar mensalmente, fora aqueles gastos que você tem quando você vai sair, se divertir, gastos com lazer. Todos os seus tipos de gastos entram no custo de vida e você precisa ter um custo de vida ideal. Ou seja, qual é o custo de vida ideal? É quando você consegue colocar todos os seus gastos que você tem como necessidade e também seus gastos com lazer, com passeios, com entretenimento, com divertimento, ou seja, o seu custo de vida ideal. Não é somente o custo de vida, é o custo de vida ideal. Quanto você precisaria ter hoje para viver confortavelmente? 5 mil? 10 mil? 3 mil? Cada pessoa tem um número, cada pessoa tem um valor que é o seu custo de vida ideal. Também tem um segundo detalhe, que é esse aqui. Renda passiva. O que é renda passiva? É aquela renda que vem para você sem que você esteja necessariamente presente. Não depende de você, não depende da sua presença para que ela venha até você. Um grande exemplo disso são os aluguéis. Muitas pessoas conhecem a renda passiva como aluguel. Quando nós falamos de outros tipos de renda passiva, pode ser um pouco estranho, tipo royalties, direitos autorais, uma série de outras coisas que talvez não façam muito sentido para você, que está começando a entender agora sobre esse mercado. Mas uma casa alugada, você alugou aquela casa, a pessoa paga o aluguel para você. Então você recebeu uma renda passiva. Veio para você sem que você esteja necessariamente presente. Mas não termina, ainda tem o terceiro ponto, que é a liberdade financeira. Acontece quando você possui uma renda passiva, lembra do conceito de renda passiva, que banque o seu custo de vida ideal. Quando você possui uma renda passiva que banque o seu custo de vida ideal, você alcançou a liberdade financeira. A partir daí, quando você tem uma renda passiva que banque o seu custo de vida ideal e ainda sobra um pouquinho, você reinveste esse dinheiro para que ele possa gerar mais renda passiva e então você vai ter um efeito bola de neve, ou seja, você vai ter um gasto mensal inferior ao que você obtém de renda passiva mensalmente. Você fica mês a mês mais rico. Bacana isso, né? O segundo conceito, são apenas dois conceitos que eu preciso passar para você, é o que eu chamo de quadrante financeiro. O Robert Kiyosaki, autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, ele definiu isso como quadrante de fluxo de caixa. E eu prefiro chamar de quadrante financeiro. E você certamente está em um ou mais pontos deste quadrante. Por exemplo, esse primeiro aqui é a letra E de empregado. Aqui a pessoa é um empregado, trabalha literalmente pelo dinheiro, troca tempo por dinheiro. Nesse lado aqui, nós encontramos os autônomos, são pessoas que são profissionais liberais, também trabalham pelo dinheiro. E nesse momento, eles têm a facilidade de escolherem, alguns deles, quando trabalhar. Esse terceiro ponto aqui, é a letra D, é o dono de negócio, é um empresário. Então aqui ele tem pessoas que estão trabalhando para ele. Pode ser um pequeno negócio, um médio, um grande negócio, mas enfim, ele tem pessoas que trabalham para ele. E o último ponto é esse aqui. Letra I de investidor.
Esse aqui é o único que possui o dinheiro trabalhando para ele. Então ele possui renda passiva todos os meses e ele reaplica esse dinheiro, faz com que essa bola de neve cresça e banque seu custo de vida ideal. Além disso, ele vai aprendendo cada vez mais, diversificando e aumentando assim o seu patrimônio e as suas fontes de renda passiva. Agora que eu te passei esses dois conceitos, nós podemos continuar a falar sobre os fundos imobiliários. Quero te trazer para isso um exemplo muito prático e simples. Digamos que você vai comprar um apartamento no valor de 180 mil reais. Você precisa desembolsar, então você tem que ter esse dinheiro. Além disso, tem o ITBI, que aqui no Rio de Janeiro está 3%. Então você precisa desembolsar os 180 mil mais o valor do ITBI. Em troca, você vai conseguir um aluguel aqui no Rio de Janeiro na faixa de 0,5%. Aproximadamente esse valor, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas é esse valor que gira aqui o aluguel. Fora que você tem que declarar seu imposto de renda dessa renda que você vai estar recebendo. Então isso aqui, num imóvel de 180 mil, vai gerar em torno de uns 900 reais por mês. Desses 900 reais por mês, você vai ter que declarar o seu imposto de renda também. Você tem os riscos de vacância, ou seja, o inquilino deixou o seu imóvel, os custos ficam para você. Então você tem todos os custos inerentes ao imóvel, como condomínio, como IPTU e todos os outros custos relativos ao imóvel vazio, que seriam do inquilino e agora são seus. Se você de repente quiser vender este imóvel, você pode demorar meses ou até, na pior das hipóteses, alguns anos para conseguir se desfazer desse imóvel. Você não tem como vender, por exemplo, 1 metro quadrado desse imóvel. Você só consegue vender o imóvel por completo. É aí que entram os fundos imobiliários. Ou seja, não pensa aí num imóvel, não fica limitado a um imóvel apenas, não. Pense em conglomerados empresariais, condomínios inteiros, shopping centers, vários prédios. Não fique limitado apenas a um imóvel. Agora você pode participar de um portfólio bilionário. Talvez você que está me assistindo nesse momento não tenha 180 mil reais disponíveis hoje para comprar um imóvel apenas. Mas acredito sim que você deva ter pelo menos uns 100 reais. Saiba que com esse valor, meu amigo, é possível você comprar uma cota de um fundo imobiliário com mais de 2 bilhões em patrimônio. É o caso desse exemplo aqui. Bom, isso não é uma recomendação de venda, esse apenas eu coloquei para fins ilustrativos e exemplificar melhor aqui a nossa didática, ok? Agora eu vou te falar 5 vantagens especiais dos fundos imobiliários. Primeiro, renda mensal isenta de imposto de renda. Isso aí, você recebe aqueles aluguéis mensais isentos de imposto de renda, exceto no ganho de capital. O que é o ganho de capital? Você comprou por 100 uma cota e daqui a algum tempo ela está valendo umas 2 semanas, um mês, enfim, 3 meses, ela está valendo 130. E aí você decide, por um motivo ou outro, vender. Quando você vende, esse lucro que você obteve do valor que você pagou para o valor que você vendeu é sim tributado. Segunda vantagem, gestão com a equipe profissional. Você não colocaria um portfólio de mais de 2 bilhões na mão de qualquer pessoa, na mão de qualquer equipe amadora para poder administrar, concorda comigo? Esses fundos imobiliários, eles possuem equipes profissionais altamente capacitadas e gabaritadas para proporcionarem o bom andamento do fundo imobiliário, para que ele esteja sempre saudável, gerando lucro, gerando caixa para os seus investidores, para os seus cotistas, para nós. Terceira vantagem, você pode comprar a partir de uma cota. Tem fundos imobiliários, como esse que eu dei o exemplo aqui, que custam menos de 100 reais. E também tem fundos imobiliários que custam menos de 10 reais. A quarta vantagem é que você pode se desfazer dos fundos imobiliários que você comprou rapidamente. Então a liquidez, que é você transformar o seu patrimônio em dinheiro líquido na sua mão. Você pode vender, diferentemente de um imóvel físico que demora meses ou até alguns anos, em 2 dias o dinheiro está lá na sua conta da corretora. E não se assuste quando você ouvir falar de corretora. Corretora é só o intermediador entre você e a bolsa que contém os fundos imobiliários disponíveis para negociação. Você precisa de um agente intermediador. Esse agente intermediador é a corretora. E a corretora não cobra taxas para você investir nos fundos imobiliários. Muitas delas hoje já estão até aceitando Pix. Então você faz um Pix da sua conta bancária para a sua conta na corretora. Uma vez o seu dinheiro na corretora, você consegue negociar os fundos imobiliários que você bem entender.
E agora cabe um alerta, não faça nada no escuro, não vai olhar para esse ticker aqui, esse fundo imobiliário, e de repente, vou comprar porque eu vi lá no canal do Dinheiro Gospel uma recomendação. Não, isso não é recomendação. Existem alguns sites que são casas de análise, onde você pode obter opiniões de especialistas e recomendações de fato embasadas, para que você tome a sua melhor decisão. Até as próprias corretoras, elas oferecem as carteiras recomendadas, onde ali você encontra opiniões e análises fundamentalistas, análises técnicas, voltadas exclusivamente para os fundos imobiliários. Nessas carteiras recomendadas, eles têm essas opiniões embasadas para que você tome sua própria decisão. E por último, não menos importante, a Bíblia nos fala em Eclesiastes 11, 2 e 6, que não é para nós colocarmos todos os ovos em uma única cesta. Não é para você colocar todo o seu patrimônio em um fundo imobiliário ou apenas em fundos imobiliários. Fundos imobiliários são apenas uma das diversas formas de gerar renda passiva. Diversifique seu patrimônio. É isso aí, diversifique o seu patrimônio. Olha, espero sinceramente que esta aula tenha contribuído para o seu aprendizado, seu crescimento e que a sua mente já comece a estar mais atenta para este mercado tão maravilhoso e simples de começar, que são os fundos imobiliários. Na próxima aula, nós vamos fazer uma conta na corretora, vamos abrir uma conta na prática, fazer o Pix, a transferência dos recursos do nosso banco para a conta na corretora, uma análise dos fundos imobiliários e então a compra propriamente dita de alguns fundos. O que eu vou te mostrar não é uma sugestão de compra, entenda bem. Porém, já vai ser uma base para que você tenha a ideia exata de como você vai fazer para escolher os seus próprios fundos imobiliários, aqueles que farão mais sentido para você.